TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia, estamos ao vivo, agora são 10 horas e 4 minutos e você vai ver a reunião ordinária da Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida da Câmara. Acompanhe na presidência do vereador Marrom Cunha. Bom dia a todos, agradecimento aqui à TV Câmara e a todos que nos assistem. Acompanhe nós pelo Facebook, YouTube. E hoje, às 10 horas e 4 minutos, a Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, quarta reunião ordinária da Comissão das Pessoas com Deficiência, a ser realizada no dia 24 de junho de 2021, quinta-feira, em ambiente virtual, através do sistema de deliberação remota. Hoje, a pauta nossa será a importância da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Teremos também participação popular pelo e-mail comunicação@campinas.spleg.br, WhatsApp 19 978 29 3776. Hoje estão presentes aqui o João Marcelo, da ONG Projeto de Pernas de Aluguel, Priscila Fernanda, pedagoga, Elígia Barbosa, psicóloga, Jennifer Ferreira, que também era convidada, teve um probleminha aí, não deu para participar com nós hoje, mas teve nossos agradecimentos. Hoje, nessa quarta reunião, nós tratamos assim de vários já vem vindo de decorrência realmente de nossas dificuldades de inclusão, acompanhando em escolas, acompanhando no dia a dia, na cidade, nos bairros, e realmente tem muito ainda que melhorar, muito mesmo. Sabemos sim que temos que lutar muito, e essa nossa comissão aqui é de uma importância muito grande, é uma comissão aqui que foi formada de pessoas realmente, vereadores, que realmente estão aqui, estão trabalhando, às vezes não coincidem os horários de participar com a gente aqui, mas sempre estão aqui junto com nós, dando as sugestões, né, para que a gente possa realmente fazer uma reunião com muito conteúdo, de importância, de uma relevância, assim, que realmente do que nós estamos tratando aqui hoje, que é mexer com a inclusão social e com as pessoas com deficiência. Então, hoje, sabemos porque, mais que as políticas e as leis tenham se adaptado, e sendo mais rigorosas com sua aplicabilidade e acessibilidade, a inclusão social das pessoas com deficiência ainda tem um longo caminho para ser totalmente respeitada e aplicada. Mas é preciso ter força e nunca deixar que nossos direitos sejam negligenciados. Quando agimos com responsabilidade social, todos saem ganhando. Então, hoje, mais ou menos aqui, vamos tratar. Temos pessoas aqui realmente com uma responsabilidade muito grande, com propriedade, do que realmente é pessoa que vai tratar o que realmente nós precisamos ganhar esse respeito na comunidade, na sociedade, em todos os lugares que realmente, para que eles se sintam realmente pessoas que realmente façam parte de toda a sociedade. E porque hoje temos vários problemas em transportes, problemas de interagimento, problemas de lazer, as dificuldades são muito grandes. Então, quando a gente convida as pessoas para que venham aqui, para dar seus depoimentos, pessoas realmente que falam, são pessoas que trabalham com muita responsabilidade naquilo que estão falando. Então, hoje aqui, temos aqui a Priscila Fernanda, ela é pedagoga, ela é palestrante, é uma pessoa assim que tem muita história para contar para a gente, tem seus projetos, é uma pessoa de 28 anos hoje, então ela tem um problema realmente parte motora, mas eu sei da importância dela no trabalho que ela tem na sociedade, palestras, para que realmente, para motivar realmente as pessoas que acham que hoje nós não podemos se adequar realmente na sociedade. Então, eu gostaria de agradecer aí a Priscila,
por ter vindo aqui participar com a gente. Gostaria de fazer algumas perguntas para elas, e está aberto também ao público, tá? Muito bom dia, Priscila. Bom dia. Tudo bem, Priscila? Tudo bom. Muito obrigado aí por você estar participando com a gente na 4ª sessão nossa ordinária aí. Você já participou da primeira, é um prazer novamente você estar aqui expondo, porque realmente encaixa você, realmente para que você possa falar para a gente, que você possa realmente levar essa sua experiência de vida, do que você passou, as dificuldades, os problemas psicológicos, que realmente não são só dos pais. Nós sabemos também que realmente os pais sofrem com os filhos e os filhos sofrem com os pais. Então, a gente gostaria que você contasse um pouco. Eu vou trabalhar em cima do texto, eu vou te fazer algumas perguntas e você pode estar respondendo para a gente, que você possa realmente nos dar esse apoio e que possa realmente esclarecer para a nossa comunidade. Como a pessoa com deficiência e pedagoga, qual a importância de uma educação inclusiva desde a primeira infância? Então, a educação inclusiva, ela é importante porque a criança, ela é como uma esponja. Então, tudo que a gente passa para ela abstrai, esqueci a palavra, ela gruda aquilo nela. Então, a gente tem que passar para ela que a diversidade, a inclusão, ela é muito importante. Conviver com pessoas diferentes é importante. Vamos dizer que a inclusão não é só voltada para a pessoa com deficiência. A inclusão é tudo que envolve raça, pessoa com deficiência, gênero. Então, a criança, ela tem que aprender a lidar com essa diversidade. E a pessoa com deficiência está nesse meio. Então, a criança, hoje, a gente observa que o preconceito, ele vem muito do adulto. E traz um impacto muito grande depois de adulto. Então, a criança, a partir do momento que ela convive com pessoas diferentes dela, ela vai aprender a respeitar. Ela vai aprender que ela tem, vamos falar da pessoa com deficiência, que ela é capaz, mesmo ela sendo diferente, mesmo ela tendo suas limitações, ela é capaz. A educação inclusiva, ela não é também voltada só para a escola, como muitos pensam, como a responsabilidade da educação inclusiva, ela só é na escola. Não. A educação inclusiva, ela também vem da família. A família tem o dever de ensinar as crianças a respeitar o próximo. Então, quando pensamos assim, na escola, vamos agora pensar no sentido escola. A escola, ela tem sim o dever de ensinar a diversidade, ensinar a respeitar as pessoas com deficiência, ensinar, montar mesmo projetos dentro da escola, montar... Eu participei no meu estágio na escola, onde ela, todo dia, toda semana, na verdade, um aluno com deficiência tinha um monitor, uma pessoa que ajudava ela. Não era uma pessoa apenas, era dividido em equipe, era dividido por semana. Então, você vai ajudar, vamos colocar aqui o Joãozinho, tal dia. Você vai ajudar o Joãozinho, tal dia. Você vai ajudar de tal forma. Isso é uma maneira de ensinar a criança também a ter empatia, a ensinar ela que o outro precisa, às vezes, de ajuda e que isso não é um problema. Eu já passei por situações de palestra em escolas, onde uma criança, a gente fez uma roda e conversamos sobre o bullying, o preconceito. No final da palestra,
a criança chegou e falou assim: tia, a minha mãe falou que não era para eu ajudar a amiguinha. Na sala tinha uma criança com síndrome de Down. E ela pegou e falou assim, ela falou que não era para eu ajudar, porque era perca de tempo. Então você para pensar o peso que essa criança vai trazer, o que ela vai carregar com ela. Entendeu? Que ajudar é perca de tempo. Não importa, é uma perca de tempo. Eu já escutei frases, isso uma vez no shopping, em que eu estava caminhando, eu caminho de muletas, e a menininha parou e perguntou: o que você tem? A mãe simplesmente pegou no braço da criança e falou assim: vamos embora, você quer pegar? Você quer ficar assim? Então são situações que a criança carrega, ela vai crescer carregando um preconceito muito grande, aprendendo a não respeitar, aprendendo que a pessoa com deficiência é um nada, né? É muito capacetismo, porque as pessoas tratam a pessoa com deficiência, eu digo o adulto, ele trata o deficiente muitas vezes como nada. Então, quando você ensina as crianças que respeitar a pessoa com deficiência, que as pessoas com deficiência às vezes têm alguma dificuldade, mas conseguem desenvolver atividade, que a pessoa precisa às vezes de uma ajuda, mas ela consegue fazer, a criança cresce com muito mais perspectiva de vida diferente, respeitando as pessoas, respeitando as diferenças. E isso traz até um impacto, porque a gente pensa assim, a criança, ela cresce. E quais as consequências? Quanto pode envolver outros meios? A pessoa com deficiência e a criança, ela vai crescer, ela vai trabalhar. Hoje existe a lei de cotas. Então, assim, qual o impacto que traz essa pessoa? Se um dia essa criança que escutou não perde seu tempo com uma pessoa que é deficiente, se ela vira gestor de uma empresa, o que ela vai pensar na hora da lei? O que ela vai pensar? Meu Deus, um estorvo para minha empresa. Essa é a realidade. Muitas pessoas com deficiências são vistas como estorvo, como essa pessoa está aqui só para atrapalhar. Então, quando ela já cresce aprendendo, lidando com a pessoa com deficiência, lidando com o diferente, ela já tem um pensamento diferente. Ela pode parar, ela pode pensar assim, se ela for um gestor, o que eu vou precisar? Como que eu posso incluir a pessoa com deficiência, com respeito, e outros meios? A gente vê hoje, as pessoas acabam esquecendo e segregando. Então, existe muito grupos, isso até no meio das pessoas com deficiência, onde ela segrega. Ela pensa assim, eu sou uma pessoa com deficiência, eu só vou no meio da pessoa com deficiência, ou daquele meio daquela deficiência. Eu tenho uma deficiência física, então eu vou ficar só com quem tem deficiência física. Ou a pessoa, e ela esquece. Então, a gente tem que entender que existem milhares de deficiências. A gente precisa interagir. Então, a pessoa cria, às vezes, um projeto, alguma coisa, mas ela não é voltado para todo mundo. É voltado para apenas uma causa, vamos dizer assim, aquela segregação, só aquele tipo de pessoa. Isso também traz um impacto grande.
Porque as pessoas, elas precisam lidar com diferentes pessoas. Dentro de uma escola, vamos dizer, a professora, quando ela quer ser professora, ela tem que saber que ela vai lidar com a criança que tem dificuldade de aprender e não tem nenhuma deficiência. Às vezes a criança não tem, ela só tem algum atraso. E existe várias formas de aprender. Às vezes as pessoas pensam que é só aquela questão de chegar lá na lousa, escrever e a pessoa aprende. Não é. Não é. E aí é nessa questão que acaba atrapalhando. Porque a pessoa, a professora, ela chega, ela apenas aplica aquilo, ela pensa assim, não aprendeu porque é deficiente. Mas às vezes não, às vezes ela não aprendeu porque aquele aluno tem mais facilidade de aprender de outra maneira, de outro jeito. E isso é pouco discutido. Isso é muito importante. Então, a primeira infância, ela tem sim que ser construída com um olhar muito diferente. Ele tem que ter aquele olhar da diversidade, aquele olhar da inclusão, para a criança crescer entendendo que a pessoa com deficiência, ela é capaz. Porque aquela criança vai crescer, ela vai trabalhar, ela vai ter que lidar com várias pessoas. Maravilha, Priscila. Em cima disso aí, eu gostaria de fazer uma pergunta também, assim, mais um particular seu. Na sua infância, adolescência, juventude, você falou para mim que você fez várias cirurgias, né? E outras coisas também. Você usou cadeira de roda até os 12 anos. Então, como que foi assim? Qual foi a maior dificuldade? Você sentiu que teve depressão? Você tentou se fugir dessa realidade das pessoas com deficiência? Como foi seu relacionamento com seus pais nessa forma? Como que você agiu de superação? Quando a partir do momento que você não usa uma cadeira de roda, você teve crises? Como que foi essa fase de transição na sua vida? Foi uma fase, assim, realmente que eu tive depressão, até porque foi um momento em que voltando, né, para o assunto escola, né, porque eu estava sofrendo bullying na escola. Então, o médico me deu a opção, Priscila, vamos treinar para sair da cadeira de rodas, e eu não queria. Na verdade, eu não queria porque eu tinha vergonha. Eu pensava assim, todo mundo já me olha, já traz aquele olhar carregado de preconceito. Imagina eu andando de mulher, as pessoas vão me julgar. E no meio já dessa depressão, descobri que eu tinha que fazer uma cirurgia, né, na coluna, onde eu corria, né, um risco de realmente não conseguir mais dar os passos que o médico falou que eu poderia dar. Então, carregou um peso muito maior na minha vida. E, assim, eu sempre fui uma criança muito feliz, onde eu não enxergava o preconceito. Eu não conseguia ver o preconceito. A minha família sempre me aceitou, assim, de braços abertos. Então, eu nunca sofri preconceito dentro da família. Eu fui sofrer um preconceito na escola e com 12 anos. Foi nessa fase, assim, que tudo é descoberta, tudo é novidade. Foi onde começou o bullying, começou a depressão e, de alguma forma, isso impacta na família toda. Porque eu não queria mais tratamento, eu não queria mais ir para a escola, eu queria desistir de tudo. Eu pensei, para quê, né? Para que eu vou correr atrás? Então, foi um processo, assim, bem complicado. Assim que eu passei por essa cirurgia, foi uma cirurgia
de 7 horas, com um processo bem complicado, vamos dizer assim, um dos mais intensos da minha vida, né? Então, quando eu me vi ali, que eu parei, respirei, passei pela cirurgia, passou um tempo, teve um dia que eu falei, né, que não importava o jeito que as pessoas iam me olhar, eu ia conseguir sair da cadeira de rodas e ia dar uns passos. Foi quando eu tentei, eu consegui, e foi quando eu tomei, assim, a melhor decisão, vamos dizer assim, da minha vida. Porque foi quando eu parei para pensar e eu pensei assim, a deficiência, ela vai estar comigo sempre. Enquanto eu viver, a minha deficiência vai estar comigo. Mas como eu quero viver? O que eu posso fazer para mudar a minha vida? Então foi ali, vamos dizer, que eu tive um clique, né? E aonde eu comecei a agir conforme eu achava melhor. Então ali, e logicamente com o apoio da minha mãe, do meu pai, da minha família, sempre teve ali. E assim, eu acho importante, por isso que a gente fala, e eu até volto, a família, quando ela tem uma pessoa com deficiência, ela consegue ver a deficiência não como um problema. Ela tenta acrescentar, agregar. Agora, aquela família que não convive com ninguém com deficiência, para ela, a pessoa com deficiência é uma pessoa inútil, uma pessoa que não merece, às vezes, não digo que não merece respeito, mas não merece oportunidades, nem dão oportunidades. Então, esse apoio que eu tive de família, depois de amigos, eu tive, quando eu decidi sair da cadeira de rodas, eu saí da escola onde eu sofria bullying, fui para uma outra escola, onde fui muito bem recebida, e também as minhas atitudes mudou. Eu mudei. Eu cheguei já nessa escola decidida que eu estava ali como qualquer outro aluno, e não como a Priscila, que tem deficiência, que é uma pessoa com deficiência. Não, eu cheguei ali, eu mostrei, eu era muito tímida. Na época, até na chamada, quando falavam Priscila, eu já ficava vermelha, de tão tímida que eu era. Então, hoje, estar aqui, hoje trabalhar com palestra, assim, uma das coisas mais maravilhosas, porque eu lidei com um dos meus maiores medos, que era falar. Por muito tempo eu escondi minha deficiência. Eu digo esconder porque se alguém me perguntasse, se alguém me disse nas redes sociais, eu não era a Priscila que tinha a deficiência, eu só mostrava meu rosto, eu nunca mostrei minha deficiência. Então, quando você fala, não, eu vou mudar, eu preciso, e assim, as pessoas precisam disso também. Então, a vida, assim, muda muito. E vamos dizer assim, que lidar com tudo isso não é fácil, mas quando a gente quer, a gente consegue. Muito bem, você falou a palavra aí, quando quer, a gente consegue. Tanto é que você realmente, quando você comentou que as dificuldades até de gravidez, as complicações, tudo, você foi corajosa. Hoje você tem uma filhinha aí para fazer 4 anos. O que mudou na sua vida? Tudo porque você planejou. Pelo que eu entendo, tudo foi planejado na sua vida. Quando você realmente viu que você realmente... O que você sentiu quando você pegou sua filha a primeira vez no colo? Determinação. O que você pensou na hora? O que realmente você agradeceu? Foi superação? Era isso que você esperava? Conta para nós aí esse momento. Foi. Assim, planejada ela não foi muito, não. Chegou de surpresa.
Mas era um sonho. Era um sonho, ao mesmo tempo que um sonho, um medo, né? Porque eu sabia que eu poderia ter filhos, mas eu tinha aquele receio, assim, de como seria. Perguntas que eu fazia, será que eu vou conseguir cuidar? Como que vai ser? Vai nascer com alguma deficiência? E são questionamentos também, muitas pessoas me fizeram, né? Então, esse medo, ele passou, vamos dizer assim. Quando eu vi ela ali, depois que ela nasceu, quando eu olhei assim, para ela e falei, nossa, eu consegui, né? Foi mais uma vitória na minha vida, porque a Lorena, ela foi assim, depois que eu descobri a gravidez, muito esperada, muito desejada, e eu não tenho assim, nem explicação. E lidar com tudo isso também, né? Porque, como eu falei, são muitos questionamentos, né? Sobre a deficiência, se ela ia nascer ou não com deficiência, se teria algum risco, se eu conseguiria cuidar ou não. Então, são até amamentação, vai conseguir, não vai. Então, assim, são coisas que na realidade a gente só descobre depois que nasce, a gente só consegue descobrir depois, né, que tá ali. Foi assim um momento incrível, porque a gente descobre assim um amor que não tem igual, né? Muito bem. Eu também gostaria de agradecer aqui a Margarete, chefe de gabinete da vereadora Débora Palermo. Muito obrigado pela presença e estar participando com a gente aqui. Então, Priscila, a gente só tem a agradecer e as suas palavras, né, comove a gente, sabe? E também, assim, no mercado de trabalho, qual que foi a sua maior dificuldade? O que realmente precisa melhorar? Nós sabemos assim, gostaria que você explicasse também como você estudou essa área. Existe alguma diferença quando uma empresa vai te contratar na cota? Por exemplo, sabemos que existem vários tipos de deficiência, né? Por exemplo, você acha que existe uma diferença entre um cadeirante disputar com quem não é cadeirante? Você acha que existe uma dificuldade? A empresa, como que a empresa enxerga dessa fórmula? Qual a avaliação da empresa? Será que um cadeirante pode dar mais problema lá? Mas será que... E aí? E se ele for realmente mais capacitado profissionalmente? O que você sentiu? O que você sente? É a sua experiência? Você já fez pesquisa sobre isso? Existe uma diferença na hora da contratação no mercado de trabalho? Existe sim. Na verdade, no Brasil, apenas 3% das pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho, por N motivos, por diversos motivos. E uma delas, realmente, é a questão do capacitismo. Por quê? As pessoas com deficiência, elas precisam, elas precisam ter uma empresa acessível. A empresa, ela não quer ser acessível. Então, o que ela faz? Se ela tiver a oportunidade de contratar uma pessoa com uma deficiência leve, entre ela ter que adaptar a empresa dela inteira, fazer a acessibilidade, o que ela vai fazer? Ela vai para a deficiência leve, onde às vezes ela não tem que adaptar o banheiro, onde ela não tem que fazer a rampa. Então, a empresa, ela ainda tem um olhar para a pessoa com deficiência, ela cumpre a cota, mas não leva multa. Não é porque ela quer incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Ela apenas quer fazer valer a lei, senão ela vai ter que desembolsar dinheiro. A pessoa com deficiência, muitas vezes na empresa, ela sofre preconceito, ela não é valorizada. Isso que você perguntou é uma realidade, que a pessoa com deficiência, se chega uma pessoa com deficiência leve e uma pessoa cadeirante,
lá na empresa, o currículo da pessoa cadeirante é impecável. Ela tem faculdade, tem pós, e tem a pessoa com deficiência leve, às vezes com um currículo mediano. Quem será contratado? Entendeu? É a pessoa, muitas vezes, com deficiência leve. Não são todas as empresas. Já vimos empresas que contratam pessoas que adaptam, que fazem tudo que deve e realmente traz uma inclusão verdadeira. Mas muitas empresas, isso aconteceu comigo. Cheguei numa empresa, fui fazer uma entrevista, a moça virou e falou assim: você está contratada, porque o fiscal vai vir aqui semana que vem. Se você não estiver aqui, eu vou pagar multa. Então, você vê o nível que chega às empresas. A pessoa com deficiência, ela muitas vezes, quando ela tem a oportunidade de estudar, ela realmente quer uma vaga como de qualquer outra pessoa. E muitas vezes, a pessoa com deficiência dentro da empresa, ela não consegue subir de cargo, ela não tem oportunidade de trazer algumas... E o detalhe, muitas das vagas para as pessoas com deficiência não são vagas de nível superior. É auxiliar administrativo, é recepcionista. Então, as vagas, elas são bem distintas para as pessoas com deficiência. Muitas vezes não são com um salário alto, e muitas pessoas com deficiência também não trabalham porque tem medo de perder, às vezes, o benefício, tem muitos medos. Então, outro detalhe, o transporte. Muitas pessoas com deficiência, às vezes, deixam de trabalhar por falta de transporte acessível, por falta de um ônibus. Existe o carro da PAI, mas que ainda tem muitas dificuldades em relação ao trabalho. Eu já usei o carro da PAI para trabalho e é uma questão assim muito complicada, porque a pessoa com deficiência ela já enfrenta tantas coisas e quando ainda chega no mercado de trabalho, ela ainda tem que lidar com mais um monte. Então, as empresas, elas tinham que parar de ver a pessoa com deficiência como só a cota. Somos mais que uma cota. Eu sou formada em pedagogia e aí eu vou lá para trabalhar. Chego lá. Ah, não, o seu cargo é auxiliar administrativo. Não podemos ter uma pedagoga com deficiência. Seu cargo é esse. Então, existe, como eu falei, existem empresas que dão oportunidade, existem empresas que colocam a pessoa lá e pensa, tá aí. Então, as empresas, elas têm que ter um olhar diferenciado para a pessoa com deficiência e ela dando toda a acessibilidade para a pessoa com deficiência, ela vai desenvolver o seu trabalho. Ela vai desenvolver. Então, o que acontece é falta de acessibilidade nas empresas. Aí pega e fala, mas o deficiente não conseguiu, a pessoa com deficiência não conseguiu desenvolver. Às vezes não é que ela não conseguiu desenvolver, ela não tinha a acessibilidade que ela precisa. Eu já trabalhei uma vez e me colocaram para trabalhar no pré-faturamento, num hospital. E, detalhe, a minha deficiência, como eu ando de muleta, eu não consigo carregar nada. Para mim executar o meu trabalho, eu precisaria carregar prontuários. Eu dependia de alguém, todo momento, pega para mim. Primeiro, como que eu, como pessoa, me sentia incapaz? Porque eu não conseguia executar o meu trabalho sozinha. E quando um gestor não é preparado para lidar
com essa situação, quando eu cheguei e falei assim, olha, eu não estou conseguindo, eu acho melhor eu mudar de função. Eu escutei, você está reclamando do quê? As pessoas não te ajudam? Não estão te ajudando? E foi uma situação que, na época, eu acabei pedindo demissão. Por quê? Eu não consegui lidar com aquilo na época bem. Porque se eu tivesse um trabalho preparado para a minha deficiência, assim como eu já tive, eu conseguiria executar. Então, ali, não era porque eu era incapaz. Eu não era incapaz de realizar outras tarefas. Eu estava ali impossibilitada de fazer aquela tarefa. Esse olhar diferenciado que as empresas precisam ter. Por isso que é importante aprender a lidar com a pessoa com deficiência desde criança, para ela ter essa visão. Ela tem que ter empatia. Então, mas é um assunto assim, que leva muito tempo, que é muita coisa, mas ainda, assim, o trabalho ainda, para a pessoa com deficiência, a lei de cotas, tudo, ainda traz muitas discussões e precisa, sim, de mudança. Precisa de mais pessoas preparadas. Muito bem, Priscila, falou com bastante propriedade. Realmente a gente sabe das dificuldades, mas no seu ponto de vista, o que falta? É o apoio do governo federal, do governo estadual, do município, as empresas têm esse tipo de apoio para que realmente elas possam, sabemos que é caro, sabemos que tudo hoje também, as empresas também, os custos são altos, os impostos hoje são muito caros também, para que elas também possam desenvolver, e junto, é tudo um processo, nós temos que pensar também assim, né? Em todas as suas dificuldades. Então, na sua visão, você explicou que realmente as empresas não estão realmente preparadas para pessoas com deficiência, depende do seu nível e grau. Mas você acha que esse problema é só da empresa ou também é do governo? Se existe uma forma de melhorar isso, no seu entender? Então, gostaria que você falasse assim, o que engloba, o que realmente poderia fazer a diferença nas empresas? Porque existe um equilíbrio, eles calculam gastos que vai ter com a pessoa com acessibilidade. Você acha que o governo deveria de alternativas para que essas empresas dessem incentivos, né? Vamos dizer, incentivos para as empresas que realmente ver se as pessoas com deficiência realmente no mercado de trabalho de uma outra visão. O que você poderia falar para a gente? Qual é a diferença, a maior dificuldade mesmo? Sim, porque, na verdade, uma lei foi aprovada, a lei de cotas, mas ela só foi aprovada, ela apenas está ali e ela não trouxe com ela instruções, não trouxe com ela algum, não vou dizer benefício, mas alguma ajuda, não. Ela apenas foi ali colocada para as empresas cumprir, que senão vai ter multa, sem nenhum preparo. Sem nenhum preparo. E isso, realmente, falta leis, falta alternativas para conseguir favorecer. Por quê? As empresas, como você falou, elas pagam já, eu acredito que ter algum trabalho referente a como a gente desconta do imposto de renda, doação para ONGs, para instituições, tem alguma coisa voltada para a pessoa com deficiência na empresa? Ser uma empresa acessível, eu acredito sim que falta essa questão, porque não depende, como você falou, somente da empresa. As empresas, elas têm um gasto muito alto com muitas coisas, só que assim, a acessibilidade, ela tem que ser vista, na verdade, para todos, porque a acessibilidade, às vezes, é para... Se você tem um hotel, um exemplo,
E você tem que pensar na acessibilidade também para o seu cliente. Se você tem uma empresa, às vezes um degrau, alguma coisa que ali pode atrapalhar, pode causar um acidente para uma pessoa sem deficiência. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, muitas vezes a gente volta muito para a pessoa com deficiência, mas a acessibilidade, na verdade, ela vai para um idoso, isso vai para uma pessoa, às vezes, com alguma... às vezes machucou a perna, alguma coisa assim. Então, mesmo que a gente volta muito para a pessoa com deficiência, a acessibilidade ela tem que ser para todos, para uma mulher grávida, para uma pessoa que às vezes está com um carrinho, entendeu? Então, a questão da acessibilidade é um gasto, sim, é algo que merece. Na verdade, ela merece ser vista e criada alguma lei em cima disso. Isso eu concordo e muito, porque até ajudaria as empresas a querer investir em acessibilidade, né? Então, hoje essa é a maior dificuldade que as empresas têm. Exatamente, porque às vezes a gente só cobra, mas às vezes também nós temos que ver os dois lados, que realmente se torna um grupo que realmente faça realmente acontecer tudo isso aí. Mais uma pergunta para você. Você poderia explicar para a gente o que é capacitismo? O capacitismo, ele vamos dizer assim, ele é uma bandeira das pessoas com deficiência. Assim como existe o racismo, a homofobia, o capacitismo, ele é um tipo de preconceito contra a pessoa com deficiência. Ele é muito usado hoje em dia, no lugar da palavra preconceito. A gente diz, a pessoa tem capacitismo. Ela é bem voltada para a questão das empresas, que essa questão da capacidade, das falas das pessoas, as pessoas com deficiência, elas têm muitas vezes, sem perceber, as pessoas infantilizam a pessoa com deficiência, isso é um capacitismo. Quando ela chega e fala, ai, que bonitinha, fala como se estivesse falando com uma criancinha, ai, que fofinha, ai. Frases capacitistas são como... A gente fala isso diariamente, as pessoas falam isso naturalmente, mas é uma frase capacitista quando a gente fala assim, vai lá buscar você não é aleijada. Isso é uma frase capacitista. Nossa, parece que você tem Down, parece retardado. Todas essas frases são frases capacitistas. Atitudes capacitistas são quando você, às vezes, não dá alguma tarefa para uma pessoa com deficiência sem perguntar se ela consegue ou não executar. Você apenas julga, você apenas olha e fala, ela tem deficiência, ela não vai conseguir fazer isso. Às vezes, ela não conhece a capacidade da pessoa com deficiência. O capacitismo é bem amplo. A gente daria uma live inteira só falando sobre o capacitismo. Mas, resumindo, hoje é a bandeira das pessoas com deficiência. É a luta da pessoa com deficiência para ser vista diferente, ser vista como pessoa. Primeiro a pessoa e depois a deficiência. Beleza, Priscila, muito obrigado aí, tá? Por suas palavras. Foi um prazer você estar aqui com nós, contando um pouco da história de vida, tirando algumas dúvidas para a gente. Gostaria que você participasse mais vezes junto com nós, tá? E quem está junto aqui com nós, se gostaria de fazer alguma pergunta para a Priscila, pode falar. Bom dia, Margarete, tudo bem? Como é que você está? Beleza? Margarete, tem que ativar o seu som. Bom dia, vereador, bom dia, Priscila. Gostei muito da sua
fala, né? E eu gostaria de saber o que você acha, enquanto pedagoga, né, dessa questão de a gente iniciar essa conscientização, né, tratar a igualdade desde pequeno, logo na infância, na primeira infância. A importância de a gente orientar e criar uma nova geração com um pensamento diferente para as deficiências. Bom dia, Margarete. A primeira infância, ela é a base, né? Então, a gente precisa, sim, lidar com a deficiência desde o começo. Como eu falei no comecinho, as crianças, elas são como uma esponja, elas absorvem tudo que a gente faz, nossas atitudes. Então, quando você passa para a criança que ela tem a inclusão na escola, dentro da família, ela cresce já sabendo lidar, ela cresce com empatia, ela cresce entendendo que a pessoa com deficiência não é incapaz, ela traz, assim, de fundamento, assim, fundamental que as crianças tenham e lidem com a inclusão de forma leve. No dia a dia, quando você coloca situações onde crianças lidam com a deficiência ou qualquer diferença no dia a dia delas, elas aprendem a lidar assim, muito leve. Então, montando projeto, montando gincanas. Existe um trabalho que eu faço nas palestras com as crianças, que é muito legal, de se colocar no lugar do outro. Então, a gente vai mudando, né? A gente pega uma criança com deficiência e essa criança com deficiência vai ter que ajudar o amigo a fazer alguma outra coisa. E a criança sem deficiência, a gente venda o olho, a gente brinca com ela numa cadeira de roda, mostra para ela a importância, às vezes, de ajudar, de estar no lugar do outro. Então, assim, a criança ela já cresce de uma maneira diferente, com um olhar diferente para a deficiência e para qualquer outra diferença. Então, assim, vamos dizer que a inclusão desde a primeira infância, ela é essencial. Muito bem. Tem mais alguma pergunta? Então, vamos dar continuidade. Estamos aqui também com o João Marcelo, né, João Marcelo? Tudo bem? Beleza? Muito obrigado aí pela participação aí, convidamos você. Tomamos seu tempo aí, né, João? Mas para que você viesse aqui realmente participar da nossa comissão, uma comissão importante aí, em cima dos seus projetos também, né? Então, hoje o seu projeto é Pernas de Aluguel. Tudo bem, João? Como é que você está? Maravilha? Bom dia, vereador Marrom. Bom dia, Priscila. Bom dia, Margarete. Bom dia, Lígia. Pessoal da Câmara. Bom, né, falar disso, né? Talvez a gente conversar um pouquinho, esclarecer um pouquinho, um assunto tão importante, né? Que dia a dia há mais pessoas visualmente, eu gosto dessa palavra porque a pessoa ela pode ter uma deficiência visual, que você bate o olho e vê, ou como a minha, ou talvez como da Débora, ou como da Margarete, uma deficiência que a gente não vê, né? Que às vezes grita mais os olhos do que uma deficiência visível, né? O ser humano é um ser muito complicado, né? Merece uns estudos além do normal. Então, eu gosto disso, né? A deficiência física, que é aquela que você vê, e a deficiência de um ser humano, que é aquela que você não vê, que às vezes é até mais graves, né? Muito bem. Ô, João,
assim, eu gostaria, assim, também, o que levou você a esse projeto? O que incentivou? Que você realmente juntou as pessoas, você tomou essa iniciativa, você juntou um grupo de pessoas, porque envolve vários tipos de pessoas, né? Tanto os deficientes como os que não têm deficiência, né? Então, o que realmente, assim, que impulsionou você, realmente, um projeto, assim, que realmente eu li, um projeto bonito, e eu sei também das dificuldades suas também, que não é fácil, né? Você viu a gente conversando aí com a Priscila, que tudo parece que, mesmo sendo um projeto lindo, maravilhoso, existem suas barreiras, né? Então, eu gostaria que você contasse para a gente aí essa história, que realmente, desse projeto, que eu acho um projeto muito lindo, interessantíssimo esse projeto seu. Bom, antes de praticar corridas de rua, né, sempre tem em Campinas competições desse nível, né? E sempre nas corridas eu via um senhor não, né? Tem a nossa idade, aí 50 anos, ele amputado da perna bem na parte superior, né? E eu correndo, passava sempre perto dele, toda vez ele estava nessa corrida, né? Não é possível, né? Como que pode? Um dia eu parei, eu falei assim, qual o seu nome? O nome dele é Dalari, até hoje ele corre. E aquilo me gritou, né? Eu falei assim, poxa, que bacana, né? Uma pessoa... eu fiquei muito tempo marrom sedentário, né? Em casa, sem fazer exercício, né? E isso me gritou os olhos, falou, poxa, olha que coisa bacana, né? Que incentivo, que maior incentivo que isso? Bom, isso ficou na minha cabeça. Aí um dia eu vi um vídeo nas redes sociais de um pessoal, 4 ou 5 pessoal, correndo num triciclo junto com uma pessoa com deficiência. Falei, nossa, que bacana. Entrei em contato, era o Pernas de Aluguel. O Pernas de Aluguel tem 3 cidades, né? Belo Horizonte, São Paulo e Campinas. E essa pessoa era de São Paulo. Eu falei assim, o nome dele é Edu. Eu falei assim, Edu, adorei isso, cara. Vamos trazer para Campinas isso. Que bacana, né? Bom, conversamos muito tempo e eu não tinha nenhuma referência com uma pessoa com deficiência, né? Eu não tenho familiar com deficiência, meus amigos não têm nenhuma deficiência. Volto a falar aquela deficiência aparente, né? Não tem. Eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Aí entrei em contato com a Casa da Criança Paralítica, não sei se todos conhecem. É uma instituição com 64 anos, já em Campinas, assiste mais de 350 pessoas, jovens e adolescentes com deficiência, né? Falei, bom, eu vou me engajar, né? Vou ser voluntário para mim saber, né? Eu não vou estar relacionando com pessoas com deficiência sem saber nada, né? Então, eu fiquei como 6 meses como voluntário na Casa da Criança Paralítica. Até hoje sou voluntário da Casa da Criança Paralítica. Gosto muito, é uma instituição que eu tenho muito apego, né? Até me emociono quando falo da CCP. E, bom, então estava tudo feito, né? Eu já tinha o pessoal corredor, eu já tinha os PCDs, que era da Casa da Criança Paralítica, consegui uns triciclos, 3 ou 4 triciclos, e aí sim, aí começamos as corridas, né? Aí, Marrom, começamos em 2014, fizemos 2 corridas, e aí foi. E hoje o projeto cresceu de uma forma que não é só corridas de rua, né? É várias coisas que a corrida de rua é só a pontinha do iceberg, né? Então, dentro da corrida de rua se faz várias coisas, né? Inclusão, que nem a Priscila falou, né? Ela é palestrante. Então, além da Priscila ser palestrante, ela vamos dizer, ela é a pessoa que está ali com a mão dirigindo, né? Quer dizer, ela é a autora daquilo.
E quando você coloca uma pessoa numa corrida de rua, ela é autora daquilo, ela é a parte principal do espetáculo, vamos dizer assim, né? Não é como você entrar num restaurante, você ser olhado de lado. Não, você é protagonista do negócio. A palestrante, a Priscila, é protagonista. O cadeirante que está sendo empurrado e aplaudido por aquele pessoal, ele é protagonista, que é uma outra coisa diferente, né? Então, é isso que é bem bacana. E além de estar convivendo com pessoas ditas sem deficiência, né? Então, geralmente, as relações de uma pessoa com deficiência, quem é? É o vizinho, que nem sempre vai nos aniversários, é a família, é o priminho. Só que o priminho, quando tem 18 anos, vai embora. E pior, Marrom, na família, o pai e a mãe, geralmente quem sai fora é o pai. Então fica a mãe com aquela pessoa com deficiência, a mãe não podendo fazer nada e se dedicar àquela pessoa com deficiência. Então, no ambiente do Pernas de Aluguel, ele está convivendo com várias pessoas que brincam com eles, que interagem com essa pessoa. Ele tem um grupo de amigos, ele pode ficar conversando no WhatsApp com essas pessoas. Então, ele se sente... É uma coisa muito além da corrida, né? Então, eu acho que é esse que é o iceberg que fica embaixo do mar, que a gente não enxerga do Pernas de Aluguel, né? Então, você vê na corrida, que legal, olha, todo mundo aplaudindo. Isso não é Marrom, isso não é nada. O que vem por trás é muito legal. Que nem, por exemplo, domingo a gente tem treinos, né? Das 8 às 12 horas a gente tem treinos lá na Lagoa. Poxa, a mãe pode levar o filho ou a filha deficiente e ela dá uma volta na Lagoa, esquecendo um pouco, entre aspas, daquela criança que ela tem que cuidar todo dia, de manhã, à tarde. Então, é um momento da mãe. Ela vai, toma café, faz 1 ou 2 caminhadas na Lagoa, ela esquece um pouquinho os problemas, né? E cuida um pouquinho dela. Então, eu tenho muito orgulho, Marrom, me desculpa, pessoal, mas eu tenho muito orgulho desse projeto, porque ele engloba tudo mesmo, tudo mesmo. Eu não sei se tem alguma TO, talvez a Priscila talvez saiba um pouco disso. É importante, após a parte médica, né, os cuidados médicos, essa pessoa com deficiência ter um momento de lazer. Não é só fisioterapia, médico, dentista, fisioterapia, médico, dentista. Não, ela tem que ter um tempo de lazer. Ela tem que ter um tempo para descansar. Não adianta nada fazer uma fisioterapia tal. E aí? Né? E o psicológico, né? Então é isso. Desculpa me alongar muito, é que eu me empolgo, tá? Nossa, tem o tempo. João, aqui você pode falar, aqui pode desabafar, que a gente vai fazer perguntas para você, né? E quando você tem um projeto, eu sei que até para falar emotiva, né? Você fica emotivo, mas isso faz parte, porque é um projeto que você fez com o coração. Você não fez por interesse para se valorizar. Você sentiu na pele a dificuldade. Então, quando você viu aquilo que você contou no começo aí, então eu acho tão maravilhoso quando você escuta a pessoa falar e fica emotivo, porque você sente que o coração está falando. Porque isso é puro sentimento, João. Então, aqui é para isso mesmo, é para desabafar. Vamos fazer mais uma pergunta para você também, assim, em todo o seu projeto, qual a sua maior dificuldade? Como que funciona o sistema aí? Por exemplo, existe uma idade para participar? Tem que se pagar alguma taxa? Tem pessoas que te apoiam financeiramente? Como que você explicar para nós? Você está precisando de aprovação de algum projeto? Então, eu gostaria que você explicasse para nós aí, para que as pessoas que estão nos assistindo também, né, que possam entender, para um dia chegar na Lagoa, participar, né? Que possa lá entender o projeto seu, que vocês têm lá,
que eu acho que é de uma relevância muito grande. Então, eu gostaria que falasse para nós aí sobre isso. Bom, Marrom, eu acho que a grande batalha que a gente enfrenta é enfrentar o ser humano. Essa é a grande batalha, né? Eu acho que o ser humano, ele se sente racional e, às vezes, eu acho que devia ser ao contrário, né? O ser humano tinha que trabalhar com mais com o coração e menos o racional, né? Então, viver são quase 10 mil voluntários, Marrom. Então, são pessoas que pensam diferente. Administrar tudo isso é muito complicado, né? Lidar com uma mãe de uma pessoa com deficiência é bem complicado também, né? Então, por exemplo, é muito difícil você mostrar para a mãe que é importante tirar aquele filho do armário, entre aspas, né? Elas insistem em colocar uma pessoa com deficiência numa bolha de proteção, né? Então, isso é uma grande barreira para a gente, né? Fazer com que a mãe liberte esse filho. Poxa, os grandes artistas, os grandes cientistas do mundo eram todos com deficiências visíveis, né? Grandes pintores, né? Pessoal daí de tecnologia. Então, por que não dar essa oportunidade, né, para esse filho? Então, isso é uma grande dificuldade, né? A prefeitura nos doou um espaço lá que antes era 4 metros quadrados, lá tinha banheiro, guardava os triciclos, tinha cozinha, a gente ampliou, ficou bem bacana, tem um banheiro adaptado, né? Tem uma cozinha para eles, tem um espaço, né, para eles. Parece que é bacana que os organizadores de corrida, eles nos atendem bem, né? Mas foi meio a fórceps isso. E não é bem legal ter 100 pessoas com 40 cadeirantes empurrando. Atrapalha a corrida. Como atrapalha no restaurante que eu falei no começo. Mas eles tiveram que nos aturar. Eles tiveram que nos aguentar. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Às vezes a gente fica muito esperando que o governo, o município, ou o estado, não, tem que ir, tem que ir no restaurante, está sendo mal atendida, reclamar. Então, é essas coisas que eu acho que a pessoa com deficiência devia ter, né? E outra coisa, em relação vamos dizer, a governamental, poxa, uma pessoa com deficiência, ela elege, já elegemos várias pessoas, né? Se eu não me engano, acho que a vice-governadora, ela parece que tem um cargo, bom, não sei. Então, quer dizer, é isso que se deve se fazer, né? E a gente vai buscando alguma coisa, né, Marrom? A gente tenta ter uma PL que já faz, né, um tempo que a gente luta para que ela seja entrada em pauta, né? Que nós, corredores, a gente não vai correr para correr, a gente vai correr em prol de uma causa maior. Então, não é justo a gente pagar a mesma coisa que uma pessoa dita normal, né? E não é bacana também uma pessoa com deficiência pagar 50%, né? Porque ela não está correndo, tá? Mas eu acho que deveria ter um olhar diferente. É esse olhar que as empresas que a Priscila falou tem que ter diferente. Eu vou fazer uma rampa na minha empresa. Isso já tem que ser feito antes da cota. A planta vai subir, tem que ter feito antes da cota. Antes de existir cota, qualquer coisa, a empresa vai subir, vai levantar. A primeira coisa é ter
acessibilidade ao espaço, né? É isso, eu acho que... Marrom, eu acho que dificuldades todos nós temos, né? E vamos brigando, né? Vamos brigando e quem sabe a gente consegue algo mais, né? Vamos tentando aos pouquinhos, né? O que eu gostaria é que as mães, né? Não sei, espero que tenha bastante mães assistindo, né? Que, por favor, não fique prendendo seus filhos numa jaula, né? Às vezes tem uma pessoa que você está prendendo, que ela deve ter, ela tá querendo o mundo, tem possibilidades, entendeu? Preconceito vai ter, eu tenho, o Marrom deve ter, a Priscila mais, a Lígia, né? Todo mundo deve ter, né? Todo mundo sentimos esse preconceito, né? Então, vamos em frente, gente. Não, João, muito legal suas palavras aí, mas é assim, João, pessoas igual a você, assim, tem que existir, você tem que montar vamos falar discípulos, você tem que deixar um legado aí, trazer pessoas igual a você que realmente que pensam neles. Quando você fala para uma mãe, ou até para um pai, que a gente sabe que realmente você citou aí no começo aí, né? O problema realmente aí que os pais geralmente não aguentam essas pressões, né? Geralmente os pais, às vezes, abandonam até a própria mãe, porque entra muita coisa quando você tem um filho com deficiência. Entra o relacionamento. Por exemplo, é a mesma coisa. Se o seu filho, ele já é normal, ele já dá trabalho para você, você imagina com deficiência. Então, entra a parte do que? Às vezes um casal jovem, ele não está preparado para ter um filho com deficiência. Aí, a mãe que carrega isso, que realmente tem esse sentimento, que fala, eu não vou abandonar meu filho. Não. Se você quiser ir embora, vai fazer parte, porque eu acho que o pai, vamos falar, parte sexual, ele vai ter que entender. Porque, por isso que eu falo, quando a gente, é um projeto que nós temos aí, estamos lutando também para ser aprovado, essas rodas de conversas que tragam realmente essa parte psicológica, porque você tem que entender também a situação da mãe, porque o pai, às vezes, fala que é mais brutão, mas, por exemplo, eu conheço pais que, sinceramente, eu tiro o chapéu. O que eles fazem, claro que ele tem seu trabalho, ele vai ter que arrumar seu tempo ali, mas eu digo assim, companheirismo, amor pelo filho. Eu já vi pais que nem você acabou de falar mesmo, esconde os filhos de vergonha. Será que... nós sabemos que a sociedade não está preparada para isso. Nós sabemos disso. Mas também você que tem que realmente falar, peraí, é meu filho. Ninguém tem o direito de falar por que eu tenho que andar com meu filho aqui naquele lugar, por que eu não posso levar ele ali. Eu já vi coisas absurdas. Eu já vi criança com deficiência, isso há mais tempos atrás, o pai levar um filho no lugar e estava cheio de poeira, tudo, ele estava com uma sonda no nariz. Pô, quase massacraram o pai. Onde já se viu? Você sair com seu filho aí, onde já se viu? E se seu filho morrer? Quer dizer, chegou onde ele perguntou, e aí, pai, como é que tá? Como é que tá? Tá legal? E aí, como que é a vida? Pô, você tá participando com seu filho aí? Que coisa maravilhosa. Ó, tamo junto aqui também, tá? Fizeram alguma coisa, traz ele aqui, vamos brincar. Ó, nós temos aqui um lugar gostoso. Entra aqui. Então, os pais, eles também vão se retraindo porque também não são preparados. Esse é um grande problema. Então, eu acho que quando você falou, a Priscila falou assim, é a preparação. E, infelizmente, o nosso país ainda vai demorar muito para conscientizar realmente as dificuldades, porque não só são pessoas com deficiência, mas sim o seu psicológico, o seu sentimento. Porque você tem que entrar, como você entrar na pessoa, você, que você falou, você sentar numa cadeira de roda, que nem a Priscila falou, e pedir para alguém te empurrar e as suas dificuldades, para você entender qual é o seu sentimento. E hoje, se fosse para um trabalho seu, e hoje a sua amiga, ou de repente um namoradinho, né?
Você pega aquela fase de transição, que eu acho que é uma das maiores dificuldades das pessoas com deficiência, que elas começam a negar seu próprio corpo, porque elas vê as outras tudo produzidas, existe preconceito. Mas é igual a senhora Priscila, tem seu filho, tem tudo, é aceitação. Mas para você ter aceitação, os familiares, seus pais, amigos, tem que se juntar e participar e trazer essas pessoas a interagir. Que nem você pega seu projeto, você está lutando. Quantas empresas tem aí que poderia chegar e falar, João, vem cá, qual que é realmente o seu problema? O que dá para a gente resolver aí? Vamos entrar nessas cotas aqui, faz isso, faz aquilo. Mas não sei, existe uma barreira tão grande que às vezes as empresas acham assim, pô, se eu ajudar agora, eu sou obrigado a ajudar depois, se eu ajudar... Não. Se eu tenho uma empresa, ajudo vocês hoje, amanhã pode ser outra empresa, amanhã pode ser a outra. Quantas empresas existem no Brasil inteiro, a nível nacional, estadual, federal, município, que realmente valorizam esses apoios? Por exemplo, eu vejo, fala para mim, parte de esportes, por exemplo, olha o tamanho da cidade de Campinas. Então, mas o que é isso? Não tem incentivo, você não tem nada, você não tem pessoa, para você uma pessoa que está preparada, mas coitado, ele vai lá se matar, não existe lugar adequado. Por exemplo, você é um jogador de basquete, sou um cadeirante. Por exemplo, a região lá do Campo Grande e Ouro Verde, será que o município vai se encarregar de buscar 4, 5 cadeirantes para participar desses eventos? Será que ele vai bancar um almoço, uma janta, para ele se sentir importante na sociedade, na comunidade, na parte do esporte e lazer? Será? Então, João, eu admiro você, nós conversamos assim várias vezes por telefone, mas você é uma pessoa assim, cara, continua assim, porque são pessoas igual a você, cara, que faz a diferença. São pessoas igual a você, que realmente um dia nós não sabemos se vamos estar vivos, mas que o Brasil tem que se preparar, o Brasil tem que mudar, porque o que acontece hoje? Você fala mundo capitalista, mas a pessoa só pensa em si mesmo. Sim. Pô, nós temos que pensar também em ajudar alguém, sabe? É um compromisso da gente apoiar essas pessoas, realmente, porque já é difícil você convencer, às vezes, um pai ou uma mãe a tirar ele da casa, porque às vezes a mãe não tem esse tempo de levar, para você levar ele até um lugar para participar de um projeto igual o seu, de um esporte. E aí, será que a mãe e o pai vai deixar? Eles vão perguntar, mas e aí, quem que vai cuidar? Tem uma pessoa específica? Então você vê que tudo é complicado. Mas, João Marrom, eu só queria comentar mais um detalhe, que isso acontece sempre lá no projeto, que as pessoas, os corredores, né, vêm para mim e falam assim, João, eu estava com uma depressão terrível e esse projeto mudou minha vida. João, eu acabei com um relacionamento, foi muito ruim, foi muito triste para mim, eu fui para o seu projeto, mudei minha vida. Então, quer dizer, é um ganha-ganha, né? Então, essa pessoa que recebe esse, vamos dizer, esse feedback, essa coisa boa, né? Esse bem-estar, ele fica no projeto. Por quê? Porque ele vê ali que há algo de bom. Então, é isso que tem que ver também, que a pessoa, a mãe, a pessoa com deficiência, o poder que ela tem. Marrom, o poder de transformar uma vida que a pessoa... Eu já vi pessoas que não se matar de depressão. Ela falou assim, João, eu estava nesse ponto. Eu voltei a correr, participei de atividade física e ajudando uma pessoa. Então, isso é uma coisa... o poder que tem a pessoa com deficiência nesse cenário, né, lá no Projeto Pernas de Aluguel, é uma coisa muito bacana, né? Então, é por isso que você vê que transforma a vida, é um ganha-ganha, é essa relação, é relação de cumplicidade, de respeito, né, de valorizar, né? Então, é bem bacana, né? Eu acho que juntou, foi os ingredientes ideal para se fazer, né? E outra coisa interessante, que geralmente os esportes para pessoa com deficiência é individual, é basquete, é tênis, é bocha. Não, de corrida ele vai precisar de pessoas, né? Então, quer dizer,
junta-se, tem a inclusão na forma real de ser, né? Entendi, já entendi. Inclusive aqui o Rômulo, assessor do vereador Carlinhos Camelô também, está participando com nós aí e está agradecendo aí, João, que você está presente com nós aí. A nossa iniciativa chama você para estar presente, o Rômulo, tá? Ele é assessor do Carlinhos Camelô, está mandando um abraço para você aí. Beleza? Marrom, só lembrando... Ô, João. Oi? Ô, João, desculpa, a gente não conseguiu entrar um pouquinho antes, mas eu acompanho o trabalho de vocês. Queria, em nome do mandato aqui, saudar o nosso presidente, o vereador Marrom, pela iniciativa de abrir esse espaço para que você apresente aí em nome do grupo todo. Eu sou corredor amador e também tive um acidente de moto e fiquei na situação de estar em cima de uma cadeira durante meses e sei a dificuldade que é de você não estar incluído na cidade. Eu moro no centro da cidade e tenho uma dificuldade enorme de ter uma independência, o cadeirante, para andar no centro da cidade. Sim. Então, a tarefa do nosso presidente, aí, junto com os membros dessa comissão, é grandiosa em forçar a sociedade a incluir mais os cadeirantes. E faço das suas palavras as minhas, que acompanham o trabalho de vocês, e sei que vocês já sofreram o problema de todas as montas, até de ter os pneus das bicicletas de vocês furtados. Roubado. Entendeu? Roubado. Então, sei que a batalha é árdua, a sociedade trata isso ainda de maneira secundária, esse tema, e há um espaço como esse aqui é fundamental para você desenvolver. Além de praticante como sociólogo também, eu acho que a tarefa da sociedade moderna é incluir as pessoas que estão excluídas, independente de raça, cor, orientação sexual, necessidade especial, a pessoa precisa ser incluída. Para finalizar, eu também participei de corrida, Marrom, que o pai correu com os 2 filhos portador de necessidade visual, e eles põem guia. Uma das cenas mais lindas que eu vi na minha vida foi numa corrida em Joaquim Egídio, o pai com os 2 filhos, um de cada lado, com guia, correndo os 3 numa união que eu vou te dizer, de parar, aplaudir, chorar e ficar ali dando exemplo de como é bonito ver uma família unida no esporte. João, parabéns, conte com nós. Nosso trabalho aqui é para ajudar iniciativa como a sua. Eu acho que o Marrom também é a mesma coisa. Valeu, presidente. Obrigado. Ô, Rômulo, eu entreguei para o presidente Marrom, para o Marrom, vereador Marrom, um baixo-assinado com 40 mil voluntários com a nossa PL lá, que já faz algum tempo que está aí parada. O Marrom tá a par disso aí. Se o gabinete, se vocês puderem nos ajudar, seria ótimo, viu? Conte conosco, conte conosco. Obrigado, Rômulo. Aí falou muito bem, né? Eu até ia falar também sobre isso aí, né? Que essas corridas aí dos visuais que as pessoas acompanham aí quando ganha, aquela loucura, se abraça, aí quando participa, né? Que termina. Então aí, João, você viu aí o Rômulo participando com nós aí, com a gente também. Para nós dessa comissão, nós sabemos todas as dificuldades dessa comissão, sabemos que não é fácil, mas você pode contar. As pessoas estão aqui, não só da nossa comissão, mas eu tenho certeza aqui da casa também, projetos igual o seu, vai ter todo o nosso apoio. Estamos trabalhando para que realmente nós consiga essa parte jurídica, adequar algumas coisas, tá? E muito obrigado aí, João, por enquanto, tá? Continua aqui com nós. Aí eu gostaria de ver se alguém tem uma pergunta para o João. Tem uma pergunta... A Margarete, João, tem uma pergunta para você. Pois não, Margarete?
Olha, eu fiquei muito sensibilizada de ouvir a fala do João Marcelo e, principalmente, gostei muito da fala dele em relação ao cuidado com os cuidadores, de dar esse espaço para a família, para uma mãe que cuida de um deficiente, poder dar uma caminhada sozinha na lagoa e ter o tempo dela. Esse olhar que o João Marcelo, né, e toda a equipe tem com esses familiares é muito louvável. Está de parabéns o projeto e a vereadora com certeza apoia a PL que ele está colocando. E parabéns, vereador Marrom, pelo seu trabalho aí, por essa conscientização, né, da sociedade, da inclusão verdadeira realmente dos deficientes. Essa conscientização e essa visibilidade para eles é uma coisa muito necessária e o senhor está de parabéns pelo seu trabalho. Margarete, mas a gente, né, as suas palavras eu agradeço, e também você sabe, você falou com muita propriedade e grandeza aí, né, que é a respeito de falar de pessoas realmente com deficiência, né, nós sabemos realmente, por isso estamos aqui juntos para fortalecer aí, né, juntar e que nós possamos trabalhos igual ao do João aí, a gente que consiga aprovar esse projeto, tá bom? Tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta para o João? Vamos dando continuidade, vocês vão estar aqui junto com a gente. Temos a nossa convidada também, a Lígia Barbosa. Ela é psicóloga e neuropsicóloga. Tudo bem, Lígia? Muito obrigado pela presença, tá? Você está participando com a gente aí. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui o convite feito pelo vereador Marrom para falar desse tema tão relevante que é a inclusão. Parabéns aos nossos colegas palestrantes. Estou aqui maravilhada com tantos conhecimentos e informações que eu recebi hoje. Tenho certeza que já agregou e vai agregar ainda mais na vida das pessoas. Porque nós precisamos aprender e reaprender. Muito bem. Eu vou falar sobre a inclusão. Hoje aqui o tema, na verdade, é a inclusão mais voltada para a parte física. Mas o que eu vejo assim, no consultório, que eu sou psicóloga clínica, então atendo crianças, adolescentes e adultos. E o que eu vejo, pegando aí o gancho, né, dos nossos colegas, a dificuldade das mães em lidar com a deficiência do próprio filho. E não é só a deficiência física, nós trabalhamos no consultório vários problemas, vários transtornos psicológicos, transtorno do espectro autismo, como essas mães sofrem preconceito com as crianças com autismo. E aí vem a questão também das doenças psicológicas, como, por exemplo, a depressão, o transtorno de ansiedade. Tudo isso gera preconceito. E pasmem vocês, em pleno 2021, ainda ouço, o quê? Fulano faz terapia? Por quê? Só essa fala já é um preconceito. Nossa, você leva o seu filho para terapia? Por quê? Você não está dando conta? Já joga uma culpa em cima da mãe. Então, nós precisamos realmente mudar o nosso olhar e transformar esse olhar, não um olhar crítico, mas um olhar humano. E pegando aqui a questão da inclusão, ela realmente não está só no contexto educacional, ela vai muito além. Ela está no contexto religioso, ela está no contexto familiar. E por falar nessa questão da inclusão, eu quero aqui falar dos benefícios psicológicos, não somente para o deficiente, mas para o não deficiente também. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu atendo o deficiente, pelo menos nós, assim, psicólogos clínicos, nós não olhamos a deficiência daquele paciente. Nós olhamos aquele paciente, um ser humano que está ali querendo ser ajudado. Nós só falamos da deficiência se o paciente estiver incomodado
com a deficiência dele. E muitas vezes ele já está resolvido nessa questão. Então eu olho para ele com um olhar humano, trabalhar os seus conflitos internos, as suas neuroses. Por quê? O deficiente, ele tem sim uma história de vida e que muitos não param para pensar. Esse deficiente, ele tem uma infância, teve uma infância quando ele é adulto, no caso. Se ele é criança, ele está tendo ali uma infância. Ele tem uma família, tem um pai, tem uma mãe, ou não tem pai, não tem mãe, vive com quem? Vocês percebem que existe uma história e nós precisamos entender a história dessa pessoa. Todos nós temos uma história de vida. E existe uma agonia muito grande dentro de nós quando temos uma história não contada. Por isso, então, a importância do processo do autoconhecimento que acontece dentro de um consultório de psicologia, onde você vai se descobrir e redescobrir. Pegando aqui a fala da Priscila, ela falou que ela entrou no processo de depressão e tudo mais, até que ela entendeu e passou a se aceitar. O processo de aceitação, ele é muito importante. Então, quando a pessoa ela aprende a se conhecer quem eu sou, onde eu estou, onde eu quero chegar, ela vai trabalhar, então, a ressignificação. E essa palavra é uma palavra que a gente está usando muito, mas não é moda não, viu? A ressignificação é você achar um significado novo para aquela sua situação que é tão difícil. O que eu posso fazer hoje, com as dificuldades que eu tenho hoje, para chegar onde eu quero chegar? Então, nós precisamos nos conhecer. E aí entra a questão, então, que eu quero falar um pouco aqui, que é do pertencimento. Todos nós temos a necessidade de pertencer ao lugar onde estamos. A pertencer à família, a pertencer ao trabalho onde eu estou, na escola. Então, não é só o deficiente, percebe? Que vai muito além. Eu preciso sentir aceito onde eu estou. Porque se eu não me sinto aceito, o que entra, então? A exclusão. E o que causa a exclusão? Então, eu vou falar aqui, de uma maneira geral, de exclusão, deficiente e não deficiente. O que gera, então, a exclusão? Baixa autoestima, depressão, ansiedade e outros transtornos, como, por exemplo, doenças psicossomáticas, que são questões psicológicas que eu não consigo resolver porque eu não tomei contato com o meu eu interior, com os meus conteúdos internos. Então, eu vou deixando, eu vou relevando, eu vou sobrevivendo, não aprendo a viver, só sobreviver. E aí eu vou pegando, então, essas coisas, vou guardando tudo de mim e vai para o meu físico. Então, aí dá dor de estômago, dor de cabeça, dor nas costas e por aí vai. Isso são doenças psicossomáticas. Baixa autoestima, baixo rendimento escolar, baixo rendimento profissional, insônia e por aí vai. Isso é a exclusão, quando eu não me sinto pertencente a lugar nenhum. E quais os benefícios psicológicos, tanto para o deficiente e para o não deficiente? Eu estou falando aqui do ser humano no geral, que tem seus sonhos, que tem seus projetos, que tem os seus sentimentos, porque nós, psicólogos clínicos, trabalhamos sentimentos e emoções. O que eu estou sentindo diante de tudo isso? Vamos trabalhar isso? Vamos falar? Porque quando você vai falando, você vai elaborando e você vai ver, nossa, achei que fosse tão difícil isso, mas agora falando, já consigo lidar melhor. Esse é o segredo. Então, assim, você precisa se conhecer. E aí, voltando, então, para a questão da mãe, eu trabalho muito com as mães do meu consultório. Quando chega a mãe lá falando do filho, o filho nada mais é sintoma dos pais. Como os pais estão, os filhos vão reproduzir, como a Priscila falou. Exemplo arrasta. Então, o exemplo começa dentro de casa. E muitos de nós, mães, queremos transferir as responsabilidades para a escola somente. Não. Começa em casa. A educação começa em casa. Lá na escola, eles vão aprender o quê? Conteúdos pedagógicos e vão estender o que eles aprenderam em casa e levar para a escola.
Então, a criança, realmente, ela precisa aprender essa questão da empatia, sentimentos, emoções, dentro de casa. Sobre preconceito, respeitar o próximo. Porque a criança não tem maldade. Claro que todo ser humano, desde pequenininho, já tem lá, assim, a sua tendência a fazer uma certa maldade, mas não o que ela quer fazer. A primeira infância, ela é realmente principal no desenvolvimento cognitivo da criança. Mas a criança lá na escola, ela vai brincar normalmente com a criança de cadeira de roda, com a criança que não anda direito, com a criança com alguma síndrome. Por quê? Porque ela não tem esse olhar de julgamento. E entre eles se resolvem. Eu já ouvi professora falando assim, tem mãe que chega aqui, como vai ser? Meu filho está com problema, né? Aí a professora, já com certa experiência em lidar com essas dificuldades, ela diz, pode ficar tranquilo. Porque entre eles se resolvem. E é incrível. Entre eles. Eu tenho situações de luto, né, de criança que perdeu o pai na primeira infância, que fala assim, tive coragem, falei para os meus amigos lá da escola, que eu perdi meu pai, e tá tudo certo. Eles me ouviram, eles entenderam. Vocês percebem que quem coloca a dificuldade é o adulto. Então, a exclusão já começa dentro de casa realmente. Então, nós precisamos, meu papel, por exemplo, é um papel de psicoeducação. O que é isso? É educar na prática o que esses pais devem fazer. Explicar exatamente. Por exemplo, uma mãe que fala assim, eu estou com meu filho autista, eu não sei o que eu faço, já falei com a professora, já falei com a coordenadora, falei, muito simples. Você vai fazer uns slides de uma maneira muito lúdica, falando sobre o autismo, você vai pedir autorização para a coordenadora e você vai dar a palestra sobre autismo. E tem tido resultados, viu? Porque a mãe vai até as crianças na sala de aula e explica o que é autismo, traz a filha ou filho e explica. Ele é assim, ele tem certos comportamentos assim, sabe, por conta disso. A criança, as outras crianças passam a entender melhor. Então, quando a gente fala realmente da inclusão, vai muito mais além. Começa dentro de casa. O que eu posso fazer para que o meu filho tenha uma vida mais confortável? O que eu posso fazer? E a questão das mães, eu penso assim, que as mães precisam aprender a gerenciar as suas emoções com tudo. Porque antes dela ser mãe, ela é mulher, ela é esposa, muitas vezes, ela tem a sua profissão, e a criança deficiente. E aí, o que essa mãe faz? Ela se anula, se sente culpada, não quer expor os filhos lá fora por vergonha, muitas vezes, ou não, por medo do julgamento, ela não saber dar conta. Mas quando a mãe aprende a gerenciar suas emoções, ela começa a entender o propósito de vida dela, tem mais essa, o propósito de vida dela, ela consegue lidar melhor com a deficiência do filho e automaticamente com o preconceito do outro. Sem ser agressiva, sem ficar melancólica. Então, ela passa nesse processo de aceitação. E, realmente, o papel da família é fundamental para empurrar essa criança, ou melhor, levar essa criança para o mundo, né? Para a vida. Como dizem, nós temos que preparar os filhos para o mundo. Eu falo ao contrário, nós temos que preparar o filho para a vida, dando a ele suporte emocional, suporte físico e por aí vai. Não é? E essa criança deficiente, claro, tem mais dificuldades. Só que nós temos que aprender o seguinte também. Há famílias que tratam o deficiente como coitadinho. E aí ele vai para a escola com a autoestima muito baixa, eu sou coitadinho. Então nós temos que preparar esse deficiente para entender, olha, você tem sim uma deficiência, você tem sim algumas limitações para determinadas coisas você não vai poder fazer, mas tem outras coisas que você pode fazer, dando sugestões para ele, abrindo caminhos para ele. Aí ele vai para a escola com a autoestima elevada, percebe?
E tem deficiente que precisa entender também que nós temos que trabalhar os direitos iguais dentro da escola. Porque há deficientes que também cometem o bullying. Ah, mas tadinho, ele é deficiente. Ah, coitadinho. Então, percebe que na primeira infância a gente tem que trabalhar com os dois lados, deficientes e não deficientes. E levando para um lado, no contexto empresa, realmente os gestores precisam aprender a lidar com a diferença. Chamar essa pessoa e perguntar. Qual o problema em perguntar? Eles não perguntam. Então, por exemplo, a Priscila começou a trabalhar hoje, eu como gestora, eu pergunto, Priscila, a vaga é essa. Você vai ter que fazer isso, 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 isso. Tudo bem para você? Eu não estou dizendo para ela que ela não vai dar conta. Estou dando uma oportunidade para ela falar, Lígia, olha, isso eu consigo fazer. Isso não. Por que você não consegue fazer? Porque realmente eu não consigo pegar as coisas. Ah, tá. Então, entendi. Ah, eu não consigo fazer, Lígia, porque eu não me acho capaz. Não. Você é capaz sim, você é inteligente, olha o seu currículo, que maravilhoso que é, percebe? Que o papel do gestor faz toda a diferença na vida do funcionário, principalmente do deficiente. E que eu percebo nas empresas também, que deixam esse deficiente de lado. Não, peraí, esse deficiente, ele tem pensamentos, ele tem ideias, ele tem criatividades, não é? Tem que trazer esse deficiente para a equipe. Então, por exemplo, Priscila, o que você acha disso? Dá a oportunidade. Então, o nosso papel, ele é um papel árduo, realmente. Esse papel da inclusão é um papel árduo, mas é um papel que a gente não vai desistir jamais, tá? Cada um aí na sua função, cada um aí na sua profissão, vamos agregar conhecimentos, vamos agregar informações para poder ajudar essas pessoas para um mundo melhor. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. Ah, mas está tão pouco, está tão pequeno. Você que pensa que está pouco. Então, passo cada vez mais que já está fazendo diferença na vida das pessoas. Tá? E eu quero finalizar aqui com uma frase que é do pensador Sebastião Barros Travassos. Ele diz assim, a maior deficiência não está no corpo do deficiente físico, mas na alma do preconceituoso. Obrigada. Não, muito bem, Lígia, muito bem aí. Foi muito, esclareceu bem aí realmente as dificuldades. Assim, eu gostaria de fazer mais uma perguntinha, assim, por exemplo, os pais, quando vão no seu consultório, realmente eles desabafam o que realmente acontece, eles conseguem expor, existe essa tranquilidade entre você e eles, ou você acha que eles continuam, eles vêm mais para tentar amenizar, às vezes, uma dor, ou eles já vêm para desabafar, eles se falam, está tudo complicado minha vida, e assim, que consequências, tanto psicológicas, essa pessoa pode ter? Por exemplo, depressão, ou pode até causar, no próprio casal, uma separação. Como assim, você sente assim, que realmente eles são prejudicados quando o deficiente realmente eles sentem que estão excluídos, tanto os pais como os filhos, da sociedade? Ô, Lígia, eu posso complementar a pergunta do Marrom? Você disse que o Marrom disse do pai e da mãe. Como verificar na hora da consulta quem deve ser cuidado? Ou a pessoa com deficiência ou o pai? E outro detalhe, o que é mais agravante? A deficiência da pessoa ou o ambiente todo que passa por ela, né? Eu acho que tem tudo a ver, talvez, a pergunta. Vamos lá. Marrom, nem sempre os pais assumem o que eles estão sentindo. Porque esses pais, muitas vezes, eles não querem falar do que realmente está incomodando. Porque falar o que está incomodando é tomar contato com as fraquezas, com as culpas, e eles não querem. Então, o que eles fazem? Eles terceirizam para o psicólogo infantil, muitas vezes.
Só que muitas vezes o problema não está na criança, a gente consegue ver. E aí vem a pergunta do João, né? E a sua também. Como que você consegue perceber que o problema é mais do pai ou da mãe, ou da criança, ou só do pai? Eu acredito que no contexto psicológico, todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós. Todos nós temos as nossas limitações. Todos nós estamos caminhando e evoluindo dia após dia. Mas tem aquela área que ainda não evoluiu tanto. São as nossas dificuldades que a gente tem que aprender a lidar. Tem até uma frase do Sérgio Cortella que diz assim: ou você senta e chora, ou você levanta e enfrenta. E como que eu percebo isso na questão dos pais? Quando eles começam a falar de situações que você vê que tem mais a ver com uma separação do casal, quando você vê que está muito ligado à briga de casal, aí começa a olhar, opa, essa criança está sendo apenas um escape. Então, eu convido esses pais para a terapia ao invés da criança. Ou eu convido, geralmente, a mãe que vai levar a criança, tá? Olha, de todos os casos que eu tenho lá, somente um pai que é super presente. Mas a maioria é a mãe, porque os pais já falam que é frescura, que psicólogo é coisa de louco, que vai lá só para desabafar, só vai arrancar dinheiro, já vai com essa ideia. A criança já entra na terapia achando isso também, né? Fazendo o que aqui? Gastando dinheiro do meu pai, tem isso também, né? Então, o que eu vejo nas crianças é assim, ó. Há casos que eu vejo que a mãe está precisando muito. Ela fica muito angustiada quando ela fala, então ela começa a chorar, fica alterada, ela começa a contar o histórico dela de vida, opa, essa mulher está precisando de ajuda. Aí o que eu faço? Acolho essa mãe, porque eu sempre digo para qualquer mãe, uma mãe equilibrada emocionalmente consegue equilibrar o seu filho. E aí eu encaminho a criança para a minha colega que atende criança, ou vice-versa. Acolho a criança e encaminho essa mãe para a terapia. E há casos que eu faço algumas sessões com a criança, já vejo que está tudo em ordem ali, mas eu falo, ó, agora é você que precisa. Não, eu não preciso. Vai embora, não volta mais. Um dia talvez volte. E aí você perguntou dos sintomas que dá, né? Eu não entendi a pergunta. Os sintomas, você quer saber se os pais estão com depressão, essas coisas? Então, Lígia, eu vejo que a deficiência em si da pessoa, a deficiência física, talvez não seja o grande problema, e sim tudo que ela carrega da infância para a adolescência. Então, aquela deficiência aparente talvez não seja o grande problema, né? O problema é de toda aquela carga que leva durante a vida, né? É isso mesmo. Mas ela aprendeu que o problema dela é a deficiência. E ela vai se esquecendo do lado humano que ela tem. Que ela é uma pessoa criativa, sim, que ela é inteligente, sim, que ela pode estudar, que ela pode fazer faculdade, que ela pode se formar, que ela pode ser uma profissional de sucesso. E quando você fala lá, né, dos corredores que, eu estava em depressão, mas agora já não estou mais. Por quê? Porque eles viram que tem vida, mesmo com a deficiência, que dá para correr. Dá para correr, não dá? Mesmo na deficiência? Dá para correr mesmo chorando? Dá. Eu vou correr, tô triste aqui, mas eu vou correr, então dá. Só que ele aprendeu, a vida toda dele, ele é um coitadinho, é deficiente, ninguém vai gostar dele. Então ele vai se fechando no mundo. Só que daí ele vai crescendo, vai se tornando um adolescente, que tem as fases da rebeldia. Mas no deficiente é diferente. Não é diferente, é adolescente igual. E tem frustrações, tem momento de rebeldia, tem. Então a gente tem que trabalhar essas questões. Por isso eu sempre falo, João, a gente tem que olhar o próximo como ser humano. Independente da deficiência, existe uma história de vida ali, que precisa ser contada e alguém precisa ouvir a história dele. Não é qualquer pessoa, lógico, porque existe o julgamento. Então, assim, é possível avançar mesmo com a deficiência? A Priscila é prova disso. É possível. Quanto a Priscila poderia imaginar que ela ia ser palestrante? Mas tem as dificuldades dela. Claro que tem, como qualquer pessoa. Tem dia que ela vai acordar e falar, nossa, não estou bem hoje, estou chateada, estou triste. Tá tudo bem? É um ser humano, meu Deus do céu, não é?
Então, nós temos que aprender isso. E está muito na moda também, falar, a empatia, mas essa empatia precisa trabalhar mais, desde a primeira infância. Porque é fácil falar, eu sei o que é empatia, me colocar no lugar do outro sem julgamento. Isso é uma frase pronta, não é? Será que é só isso? Porque se você colocar no lugar do outro, você realmente tem que entender a história de vida dele. E muitas vezes a história de vida dele confronta com seus princípios, com seus valores. E aí? Ah, não, mas eu não vou julgar. O julgamento já começa aqui, né? Sem precisar falar, entendeu? Certinho, João? Maravilha. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta para a Lígia? Marrom, gostaria de perguntar. Sim, vamos. Primeiro, agradeço a Lígia. A exemplo do João Marcelo, está enriquecendo muito a nossa reunião de hoje aqui. Eu acho que pegaram aspectos diferentes de um mesmo problema, que é a inclusão. Hoje nós vivemos um período em que as doenças psico elas são reais e muito porque nós demos uma dinâmica para o mundo que acelerou demais. A capacidade hoje nossa ela é muito limitada perto do volume que a gente é exposto de informação, de problema. Não sei o Marrom, mas eu chego no fim do dia e estou extremamente cansado. É muita coisa durante o dia e até nem é fazendo uma apologia, mas eu acho que é fazendo um apelo que as pessoas procurem mais os consultórios para poder se tratar, porque não percebem muitas vezes que estão doentes. E só vão perceber quando muitas vezes alguns traumas já estão avançados. E quando você tem uma pessoa com deficiência, eu falo isso por duas coisas muito rapidinho para a Lígia até poder comentar. Eu tenho uma sobrinha que é cadeirante, entendeu? E ela passou por todas essas fases que a Lígia está falando. Desde a primeira fase de se sentir rejeitada e a rebeldia de um adolescente normal, porque todo adolescente mas o que ela sente mais dificuldade ainda é dela entender que ela não tem o mesmo direito que as outras crianças, que os outros adolescentes. Entendeu? Para ela pegar um ônibus, ela tem dificuldade, porque o ônibus lá da vila dela graças à política pública ainda tem ainda, mas de 4 ônibus, um só tem acessibilidade para ela. Ela tem que marcar a hora para sair e muitas vezes elas atrasam para sair com os amigos, vira quase que um fardo para os amigos ter que sair com ela, porque sabe que tem que sair num horário específico. E a outra questão, eu tenho uma bebê de 1 ano e pouquinho, quando a gente fez a primeira ultrassonografia, o médico deu um impacto para nós, falou assim, a sua filha vai ter alguma síndrome. Ele nem tinha um diagnóstico ainda e já passou para nós que nós íamos ter uma filha com uma síndrome. Graças a Deus, a nossa filha é perfeita, tal, mas como lidar com as pessoas que recebem já lá na maternidade, muitas vezes, né, que não tem o menor preparo enquanto sociedade, porque a sociedade não prepara qualquer um para acolher na tua família uma pessoa com deficiência. Como lidar com a gestante ou a família? Porque, assim, eu sou muito presente na minha família, com a minha filha, mas eu sei que eu sou quase que exceção no mundo onde que os homens participam pouco da maternidade, né? Acho que a maternidade é uma questão só da mulher, viver a família é uma questão... Eu queria que a Lígia discutisse um pouco aí nesse campo de como acolher esse primeiro impacto, o que fazer, até porque, Marrom, nós precisamos levar isso para o SUS, levar isso porque essa foi uma agressão à minha família, né?
porque eu recebia da minha esposa vídeo de crianças com síndrome de Down, depois que ela recebeu a notícia, entendeu? E mudou, eu encontrava ela só chorava, entendeu? E nós nem sabíamos, não tinha um diagnóstico definitivo. E até hoje ela faz terapia derivada desse momento que nós sofremos. Então, como, Lígia, coloquei um problema real, mas para trazer aí que eu sou uma pessoa do povo, como a maioria dos vereadores, o Carlinhos, o Marrom, nós estamos expostos ao cotidiano ali e vivemos nossos dramas. Então, Lígia, obrigada aí por vir à comissão. Trouxe 2 questões aí de exemplo pessoal para que você possa conversar aí com nós aí nesse momento. Então, Rômulo, receber uma notícia ruim, vamos pôr assim, notícia ruim, né? Que ninguém está esperando. Porque quando a mulher fica grávida, ela já potencializa a gravidez perfeita. Aquelas fotos que ela vê em capa de revista, mulher grávida, nos consultórios médicos, a mulher já idealiza. Vou ter essa barriga, vou ter esses seios, vou ter tanto de leite. E aí vem a notícia. Vai nascer com uma síndrome. Ninguém está preparado. Mexe com a estrutura mesmo da estrutura psicológica. Então dá desespero, dá medo, vontade de chorar, ou dá choro mesmo. O que eu sugiro? Assim, os médicos, eles seguem protocolos. Não tem muito caminhos para falar. Olha, tem uma coisa para te dizer. Não é assim. Ele vai falar, olha, no exame aqui saiu X, saiu Y. Tipo, toma que o problema é seu, o próximo vai atender o próximo paciente. Por isso você mesmo falou, a importância de procurar ajuda com o profissional para falar o que está sentindo com tudo isso. Vai resolver o problema da síndrome? Não, não vai. Mas aquilo que se tornou um trauma, uma ferida, com o tempo de terapia, onde a pessoa vai se abrindo, vai se conhecendo, aquela ferida, ela vai continuar ali, mas não vai doer mais. Porque ela vai achar mecanismos, substâncias para lidar com essa situação. Eu tenho uma amiga que ela trabalha numa escola, ela é psicopedagoga especial. E ela trabalha com as mães. Chama Círculo Acolhedor para as Mães. E eu já fui nesse círculo. É o momento que elas choram, é o momento que elas falam das dificuldades, sem julgamento, são todas ali com o mesmo problema. Muda a síndrome ou muda a deficiência. E ali uma acolhe a outra. Uma dá a ideia para, olha, comigo aconteceu assim, eu fiz tal coisa, deu super certo. Aí na próxima vez que tem esse círculo acolhedor, essa fala, olha, deu super certo a dica que você deu, mas tal coisa não está dando certo. Então, uma ajuda a outra. E o que eu percebo nas mães com deficiência, elas se fecham e elas se tornam mães solitárias. Então, essas mães, elas precisam procurar ajuda. Agora, a família, penso eu, que quem tem mais trabalhar o psicológico é o pai e a mãe. Porque o pai e a mãe, com o psicológico dele equilibrado diante dessa notícia, ele vai saber lidar melhor até com as agressividades da família, se é esse nome que a gente pode chamar. Porque todos vão estar envolvidos. Mas quando existe a aceitação da mãe e a aceitação do pai, principalmente assim, dos responsáveis, né? Porque aí eu falo mãe e pai, mas às vezes a criança não tem mais mãe nem pai, né? Muitas vezes a criança está um pouco maiorzinha, o pai e a mãe morreu, enfim. O responsável, como está lidando com essa situação? Não tem mágica, viu, gente? É um dia de cada vez. Mas hoje nós temos informações que podem contribuir para o desenvolvimento dessa criança. Entendeu? Então, assim, não existe. Para a pessoa, olha, quando receber uma notícia ruim, faz isso. Não tem. A notícia ruim, ou a pessoa vai ficar anestesiada, ou ela vai ficar semanas elaborando para depois falar nesse assunto, ou ela vai falar demais nesse assunto, ou ela vai chorar a semana toda, mas aos poucos, com a gestação, ela vai alimentando de coisas boas e vai entendendo. É meu filho? Então eu vou dar conta. É isso que eu digo. Mas não tem uma fórmula mágica. Quem dera, né? Não tem.
e a aceitação dos processos mais difíceis, mas é possível. Muito obrigado, Lígia. Vamos seguir. A reunião foi maravilhosa, foi ótima. Gostaria de ficar mais tempo. Toda a nossa comissão, a TV Câmara aqui é uma parceira, eles são amigos, você passa 2, 3 minutinhos, mas é um tema que nós ficaria aqui, acho que o dia inteiro debatendo. Aí o Rômulo, eu vou falar para você também, Rômulo, esse mesmo problema que você teve, eu tive também. Eu sofri muito, e não vou mentir, eu chorei muito também. Então, são coisas na vida que a gente pensa que está preparado para tudo. Mas eu só tenho a agradecer a todos que participaram aqui, tá? Que deixaram o tempinho de vocês aí para dedicar aí, para tirar as dúvidas, realmente aí para nós, tá? Eu só tenho a agradecer ao João, muito obrigado, João, pela participação. Muito obrigado, Lígia, pela participação. Muito obrigado, Priscila, Fernando, pela participação. Muito obrigado, Rômulo, pela participação. E muito obrigado, Margarete, tá? Só tenho a agradecer a essa reunião. Às 11h59, terminamos mais a 4ª reunião ordinária da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Eu só tenho a agradecer aqui a TV Câmara, a todos os canais que estão no Facebook, YouTube, os canais digitais e a todos que nos assistem. O meu muito obrigado. Um abraço a todos. Encerrada a transmissão ao vivo da reunião da comissão. Na sequência, fique com o programa Câmara Total. Até mais. TV Câmara, Campinas.